Oi, gente. Nós vamos iniciar agora a unidade 1 da nossa disciplina, Informática Aplicada. O título da unidade 1 é Conceitos Básicos, Sistemas Operacionais e Internet. O conteúdo desse resumo inicial, a gente vai falar um pouco sobre fundamentos da informática, sistemas operacionais, internet, computação em nuvem, falar um pouquinho sobre Google Drive e ferramentas para a administração. A ideia dessa introdução é que vocês tenham um panorama geral do conteúdo da disciplina. Eu ainda publicarei vídeos curtos sobre alguns temas que eu acho interessante que vocês saibam. Bem, a informática, ela hoje está presente em todas as áreas de conhecimento, desde a arqueologia, passando pelas ciências sociais, pela estatística, pela matemática e a própria computação. Então, a gente precisa conhecer várias ferramentas computacionais dentro de cada uma dessas grandes áreas, tá? Para que possamos aplicar de forma efetiva a teoria que é apresentada nessas grandes áreas de conhecimento, tá? O computador, basicamente, o forte dele é que ele permite que você execute processamento em alta velocidade. Então, se você tem uma grande quantidade de dados, você pode usar um computador para processar essas informações de maneira bastante rápida, tá? Informações que podem estar contidas no banco de dados, mas também informações que representam os programas de computador que a gente executa. Então, quando eu executo o Word, o Excel, o PowerPoint, eu estou executando um conjunto de instruções e estou executando um conjunto de instruções em alta velocidade, tá? Quando eu processo informações no banco de dados sobre clientes, por exemplo, eu estou processando em instruções em alta velocidade. Então, para isso que serve o computador, tá? Para manipular esse conjunto de informações. Às vezes está claro que tipo de informação é, como uma lista de clientes e o valor de compras, mas às vezes não está claro, como um programa. Mas um programa ele não deixa de ser informação, está sendo processada na hora que você manipula aquilo no computador. Então nos slides tem um pouco da história do computador. Eu não vou falar aqui desse resumo, vocês podem ler, tá? Mas podemos dizer que a evolução veio com os transistores, né? Substituíram as válvulas e hoje, cada vez mais, os processadores, a ideia é que eles tenham uma quantidade maior de transistores e possam processar uma quantidade maior de informação. Esse aí foi o grande passo que foi dado na evolução da computação. Depois, um passo significativo foi a internet, né? Criação da web, a internet já está aí há mais tempo, mas a criação da web, tá? Com os hiperlinks, né? O compartilhamento, a globalização da informação, isso também foi uma evolução grande na computação. E, para não dizer, os dispositivos móveis, né? Celulares, os tablets, que vieram para revolucionar a forma como a gente utilizava o computador. Um tablet, um smartphone, não deixa de ser um computador. Ele tem processador, tem memória, processa informações, processa dados, comandos, então ele não deixa de ser um computador. Então a grande revolução veio aí de forma recente, né? Tem aí 13, 14 anos, tá? Com o surgimento dos smartphones com telas sofisticadas, né? Que deram um grande passo aí no desenvolvimento da computação. Eu falo um pouco sobre tipos de computadores, vocês podem ler, tá? Essa parte da teoria. Isso é só um resumo, a gente pode passar. E como é que funciona um computador? Um computador nada mais é do que um sistema de processamento de dados, tá? Que executa programas
né? Softwares. Esse software nada mais são do que comandos, como mover um dado, somar dois dados, multiplicar, verificar se um é maior, tá? Verificar datas, valores, nomes. Então, tudo que isso é feito do processamento. E ele processa o quê? Entrada de dados e resulta na saída de dados, que ele apresenta de várias formas. Então, entrada de dados, teclado, mouse, touchpad. Processamento de dados, a gente conhece como CPU, tá? A unidade central de processamento. Tá? Então, o computador ele armazena os dados numa memória e essa memória, os dados dessa memória é processada no CPU. Vocês podem ver isso aqui é um módulo de resfriamento, né? Mas o processador ele fica aqui embaixo. Como o processador ele executa muitos comandos num segundo, ele gera muita energia, então ele precisa de um dissipador de energia, tá? A memória, ela guarda as informações, tá? Essa memória aqui é uma memória temporária, a gente chama de memória RAM. Quando você desliga o computador, essa informação ela é deletada dessa memória. E aí essas informações da memória vão para o processador fazer o processamento das informações. Essa aqui é uma outra foto do processador. Então, olha aí, processadores mais recentes como i5, i7, Core 2 Dual, Phenom X4 Quad-Core, tá? São processadores mais modernos. i5 e i7 você encontra com facilidade nas lojas. Talvez seja o processador que vocês estão usando no computador de vocês. Saída de dados, monitor, impressora. A internet hoje é a principal saída de dados, quando você envia um e-mail, por exemplo. O armazenamento de dados, né? É comum você usar o HD, mas hoje em dia você já tem memórias mais sofisticadas, né? Onde os dados podem ser armazenados sem serem apagados quando a energia é desconectada, de forma permanente. E aí tem os pendrives famosos, discos, né, removíveis, cartões de memória, são formas de armazenamento de dados. Então, a grande diferença entre hardware e software, o hardware a gente pode dizer que são as partes físicas do computador, processador, uma memória, tá? E o software é o que a gente chama de a parte abstrata, né? São os programas de computador. Tá? Existem programas que você consegue manipular, como Word, Excel, PowerPoint, mas existem programas que você não manipula, como a parte interna do sistema operacional. Toda a informação no computador é guardada, armazenada através de bits, uns e zeros, tá? Um conjunto de bits, uma sequência de bits representa uma informação. Pode representar, por exemplo, o nome de uma pessoa, uma letra, um número, uma data de nascimento. Tudo isso é representado através do binário, tá? Uns e zeros. Por exemplo, um arquivo, ele é uma sequência de uns e zeros. Quando você tem lá um arquivo de música MP3, ele é uma sequência de milhões de uns e zeros, tá? E essa sequência, ela depende dos comandos, tá? Do processamento da informação, do áudio, como que ele é armazenado no computador. Sistemas operacionais. Então, o sistema operacional, ele controla tudo no computador. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre o sistema operacional mais comum, que é o Windows, e também um vídeo sobre o Linux. Mas sistemas operacionais, eles controlam tudo, tá? Eles gerenciam toda a parte de hardware e de software do computador, tá? A gente tem o sistema operacional Windows, que é o sistema de código fechado. Ele é o sistema operacional mais popular. Ele é um sistema operacional que não é tão fácil de usar, mas como ele é o sistema operacional mais popular, as pessoas têm a impressão de que ele é um sistema fácil, né? Como ele é mais popular, é o primeiro sistema que as pessoas têm contato,
então elas acreditam que o sistema operacional Windows é o mais fácil de usar. Mas, na verdade, a minha opinião diverge disso daí. Tá? O sistema operacional Linux, que é o sistema de código aberto, que eu considero um sistema muito fácil de usar, tá? A nível de usuário. Tá? E o sistema operacional Linux, ele não é popular entre usuários finais, né? Entre vocês, por exemplo. Dificilmente vai ter um aluno que vai usar o Linux no dia a dia, a não ser que seja para o trabalho. Mas, hoje a internet, por exemplo, todos os servidores, 99% dos servidores que hospedam os serviços na internet, eles utilizam Linux. Então, para o profissional de computação, por exemplo, o Linux ele é fundamental, porque todos os serviços eles utilizam Linux por baixo, tá? Mas como sistema de usuário final, ele é um sistema muito robusto e ele tem quase todas as ferramentas que o Windows pode proporcionar, tá? Tem editor de texto, editor de apresentação, editor de planilha, navegador de internet, sistema de arquivos, compactadores, player de vídeo, tudo isso ele tem, igual o Windows. E uma interface mais facilitada. Como as pessoas utilizam primeiro o Windows na vida, aí elas acham mais difícil quando migram para o Linux, mas é só uma questão de tempo disso ser revertido. O macOS, o macOS é um sistema da Apple. Ele depende do equipamento, ou seja, o sistema operacional da Apple ele só executa no equipamento, tá, da Apple. Então isso aí é uma questão contra, né, o sistema operacional, porque o custo do equipamento da Apple é muito elevado. Então um computador da Apple hoje não sai por menos de 10 mil reais, mas para mim é o melhor sistema operacional. Tá? Eu uso ainda, né? O macOS é um sistema muito fácil, é tudo integrado. Se você tem, por exemplo, um telefone celular da Apple, o iPhone, é tudo integrado, muito, muito, muito interessante a utilização do macOS. É um sistema seguro, robusto, tá? Então, para mim, na minha opinião, é o melhor sistema operacional. Mas tem um contra de depender de um hardware muito caro, né? Mas é um sistema operacional, por exemplo, muito popular nos Estados Unidos e ele é muito popular entre profissionais de computação e de outras áreas, né? Por exemplo, de design. O profissional de design, ele vai eu preferi usar um macOS por causa das ferramentas. Um produtor de vídeo, né? Um editor de vídeo de cinema vai usar o macOS para fazer suas edições. Esse é realmente um sistema muito robusto, mas um valor bem elevado. E nós temos os sistemas operacionais para celulares, o Android, o iOS, né? Aí é uma guerra de egos, né? Vai ter gente que vai dizer que o melhor é o Android, que o melhor é o iOS, mas ambos são sistemas operacionais. Assim como a gente tem o Windows, o macOS, o Linux, aqui a gente tem um sistema operacional para celular, que contém hoje em dia, né, todas as ferramentas que você tem no computador, você tem no celular, geralmente adaptadas, né, com menos recursos. Essa é a tela inicial do Windows, vocês já conhecem. Essa é a tela inicial do Linux. Então eu falo um pouco sobre os sistemas operacionais, né? O que são, o que eu tenho nos sistemas. Essas aqui são as extensões dos arquivos no Windows. Então no Windows, os documentos de texto têm extensão docx, as planilhas têm extensão xlsx, as apresentações têm extensão pptx, os contatos têm extensão ics, as notas extensão on, os bancos de dados Access, a extensão ACCDB. Então, aqui a gente tem outras extensões, por exemplo, JPG, imagem, né? PNG, que é uma extensão de imagem, Wave, que é uma extensão de som, MP3, que é som, AVI, que é vídeo, PDF, que todo mundo conhece, né? A extensão é uma extensão de documentos de texto, HTML, que é uma página de internet, GIF, que é uma imagem, o RAR, que é um arquivo compactado. Então a gente tem todas essas extensões
no sistema operacional, tá? Todas essas extensões, elas funcionam no Windows e também no Linux, por exemplo. Você pode manipular um arquivo docx do Linux e pode manipular também um arquivo docx no macOS. Então essas extensões, a maioria delas funcionam em qualquer sistema operacional. São independentes do sistema operacional. Então hoje a gente não pode falar de computação sem falar de redes. Então eu falo um pouco sobre os aspectos gerais da internet, né, o que é cada um dos componentes, tá? Essa aqui é uma imagem da rede ANP, que é uma rede de pesquisa que a UFAM participa, tá? Então podem ver que a gente tem vários roteadores conectando os vários estados, Distrito Federal, Amazonas, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro. Esses canais verdes são os links de comunicação, por exemplo, Manaus, aqui Amazonas, tem um link com o Distrito Federal, tem um link com Roraima, tem um link com o Amapá, tá? E aqui a gente tem um tráfego entre esses links, certo? Então assim organiza a internet. Essa aqui é só uma parte da internet, uma rede que a gente utiliza na UFAM, uma rede acadêmica, tá? Então a web, muita gente confunde, a web é uma tecnologia, né? Você pode ter a internet sem ter web, por exemplo. Primeiro já existia a internet para você enviar mensagens entre computadores, né? Só que depois surgiu a web, né? Que é uma forma de você criar os sites, né? E endereçar esses sites e fazer uma forma de compartilhamento mais fácil desse conteúdo. Então a web, ela não é a internet, tá? Você pode ter internet sem a web, mas com certeza a vida digital fica mais fácil se você estiver conectado na web, tá? Tiver acesso a um navegador de internet e usar URLs para se comunicar. Então a gente tem várias ferramentas hoje em dia, né? Navegador de internet, correio eletrônico, né? Chats, redes sociais, YouTube, e aí milhões de aplicações que podem ser utilizadas na web, né? Computação em nuvem, eu falo um pouco sobre computação em nuvem, tá? Um termo muito comum hoje em dia. Então, computação em nuvem, qual é a principal diferença? A principal diferença é que a gente, antigamente, guardava as informações em mainframes, né? Em data centers. Então você tinha que ter um data center com computadores, com refrigeração, né? Então, por exemplo, se a UFAM quisesse ter um e-mail, ela criava um data center, né? Tinha lá um servidor de e-mail que teria que ficar ligado o tempo todo, né? E-mail você tem que enviar e receber em qualquer horário, tinha que ter eletricidade, tinha que ter refrigeração. Se uma empresa quisesse ter um controle de RH, um programa para controlar o RH e disponibilizar isso para os funcionários todos, ela teria que criar um data center, contratar profissionais, tá? E manter todo o hardware e o software dentro da empresa em segurança. Então hoje em dia tudo isso mudou. Essas aplicações agora elas estão em data centers espalhados pelo mundo todo, onde você paga uma quantia para hospedar esse serviço. Então uma empresa X quer ter um e-mail dela. Ela contrata uma empresa e essa empresa ela vai dar um endereço na internet aonde esse servidor de e-mail pode ser hospedado. E essa empresa vai pagar mensalmente, digamos, R$1.000, R$2.000 pelo aluguel dos serviços. Essa empresa especializada em nuvem, ela tem um data center robusto, geralmente espalhado pelo mundo, funcionando 24 horas. Quando um data center cai, o outro substitui. Então o serviço ele funciona 24 horas por dia. E ela cobra do cliente pela quantidade de acesso. Então se uma empresa tem 1.000 clientes, ela vai cobrar X. Se uma empresa tem 50.000 clientes, ela vai cobrar Y, um valor maior. Tá? Então é como se fosse um aluguel de um serviço disponibilizado na internet. Então a tendência hoje é que tudo seja feito dessa forma. Desde as coisas mais básicas,
como a nossa produção de texto, as nossas planilhas, sejam todas colocadas na internet, até coisas mais complexas, como o gerenciamento de uma empresa. Tudo vai ser migrado para a nuvem, de forma segura, com conexão criptografada. Você vai colocar todos esses sistemas aqui. Então, o cliente ou um funcionário vai poder usar da casa dele, vai poder usar da empresa, vai poder usar viajando. Né? Isso tudo já é possível. Mas quando a gente fala computação em nuvem, não quer dizer que é uma coisa de graça, né? Sempre vai ter sempre um custo envolvido para você manter esse serviço na nuvem, mas é inevitável, né? Hoje em dia o computador, ele basicamente só funciona para abrir um navegador de internet. Você vai fazer o login em sistemas na nuvem e vai trabalhar pelo navegador de internet. Dificilmente hoje você baixa um programa para o seu computador, a não ser que seja algo muito específico, né? Por exemplo, um programa de edição de vídeo. Você vai baixar um programa para o seu computador. Mas para você fazer trabalho de escritório, todo dia, ou controlar o dia a dia de uma empresa, tudo isso é feito hoje via sistemas na nuvem. Você acessa o endereço na internet e acessa esses serviços, tá bom? Então eu coloco aqui algumas informações sobre computação em nuvem, para vocês estudarem, conhecerem. Não vou falar agora porque isso aqui é só um vídeo de resumo. E aí eu considero a plataforma hoje mais robusta, né, de computação em nuvem, que todo mundo acessa, é o Google Drive, né? Acho que o Google Drive é a plataforma mais conhecida e quando você executa o serviço no Drive, você está executando uma aplicação na nuvem. Tá? O Google oferece de graça para você, mas em troca ele usa os teus dados para ganhar dinheiro, né? Ele processa os dados das bilhões, né, de, de arquivos que são colocados na nuvem, né? Então ele usa esses dados para gerar dinheiro de alguma forma. Ele não te cobra nada, é um serviço de nuvem grátis, mas ele vai te cobrar com alguma questão de privacidade, com certeza. Ok, então a gente vai falar um pouco sobre o Google Drive mais para frente, para quem não conhece. Então um exemplo aqui, ó, você criar uma planilha e vejam como a planilha está na web. O endereço dessa planilha é docs.google.com spreadsheets /d um código aqui único para essa planilha. Só acessa essa planilha quem tem acesso a esse código aqui. Então qualquer pessoa pode acessar essa planilha, ela está disponível na nuvem. Ela não está armazenada internamente no computador. E por último, as aplicações integradas empresariais. Não sei se vocês já ouviram falar de ERP, CRM, SCM, KMS, BI, se não ouviram falar, vão ouvir falar bastante na área de administração, porque são sistemas computacionais utilizados para administrar as empresas, né? Então, um desses sistemas é o ERP, tá? Enterprise Resource Planning, né? Como se fosse aqui o planejamento dos recursos empresariais, né? Então é um sistema onde você tem tudo integrado, né? A parte financeira, a parte de produção, a parte de compras, a parte de estoque, a gestão comercial e o faturamento de produtos e serviços. Tá? Então, todos os sistemas, os funcionários acessam tudo ou parte desse sistema, né? O CEO, por exemplo, vai acessar tudo, o presidente, mas um funcionário da parte do setor financeiro só vai ter acesso ao financeiro, um funcionário de controle de estoque só vai ter acesso à parte de estoque. Então, tudo está integrado nesse sistema para que consiga isso daqui, ó. Integração das informações, automatização dos processos, segurança da informação, que é um sistema todo criptografado, e otimização, tá? Utilizar esses dados para tomar melhores decisões. Então, esse aqui é um exemplo de um sistema SAP, tá? ERP, né? Então vejam aqui, ó, é o cadastro de um funcionário.
Então tem a identificação dele, né? Informações contratuais, foto, pode ser usado, por exemplo, para um controle de entrada e saída, né? Aqui eu já vou ter um sistema de RH com folha mensal, férias, rescisão, orçamentos, né? Tudo isso integrado no sistema de gerenciamento da empresa. Então aqui eu tenho um sistema onde eu tenho um cadastro de clientes, financeiro, tenho a parte fiscal da empresa, a parte de logística, os estoques, o patrimônio da empresa, né? Informações de varejo, informações contábeis, comerciais, tudo isso integrado, e vejam que é na web, né? Você acessa através de um site esse sistema e as informações da empresa estão todas integradas. Então isso aí é uma aplicação importante, já que a gente está falando de informática aplicada, uma parte importante da aplicação da informática. Claro que a gente vai começar de baixo. Vamos começar das ferramentas mais básicas, tá? Para depois, com o passar do curso, vocês vão ter acesso a essas ferramentas mais sofisticadas da administração. Mas com certeza é uma aplicação de informática importante na área de vocês. Então é isso. A gente fica por aqui com esse resumo das nossas aulas. Vocês devem estudar pelo material de apoio e por esses slides. Além disso, a gente tem alguns links interessantes e também alguns vídeos onde eu detalho mais algumas informações sobre os conceitos que a gente viu até agora. Até mais!